Provérbios 17, 17. Provérbios 17, 17 diz assim: o amigo ama em todo tempo, e na angústia nasce o irmão. O amigo ama em todo tempo, e na angústia nasce o irmão. Muito bom ter amigos, fazer amigos, num contexto de um mundo em que tem sido a solidão, sabia disso? Um dos problemas, dentre outros problemas, relacionados e ligados à saúde mental, está a solidão. Estamos vivendo num tempo de pessoas que se comunicam com o mundo todo, mas vivem sozinhas, sem relacionamento, sem contato. Pessoas que não se abrem para que possam compartilhar e assim não fazem, como que se fosse de propósito. Assim o fazem até como se fosse uma maneira defensiva na vida. Pessoas que se isolam são pessoas que assumem uma postura defensiva na vida. São pessoas que, em geral, frente ao outro não se sentem bem. São pessoas que, frente ao outro, se comparam. A comparação, ela não afeta tanto a outra pessoa, mas ela aniquila quem você é. Pessoas que se isolam são pessoas que, por vezes, trazem dentro de si algo em que elas não querem que o outro saiba. Então elas se resguardam, por vezes, até mesmo a prática de um pecado. Até mesmo uma conduta em que o inimigo que não lê a mente, pastor Zeca agora falou para mim, pastor, alguma coisa, eu falei assim, cara, eu esqueci minha bola de cristal, né? De poder ler assim, mas Deus vê a nossa mente, mas o inimigo não lê a mente, mas ele vê aquilo que eu e você fazemos. E aí então ele acusa-nos naquilo que fazemos de errado, quando nós não nos arrependemos, e esta acusação que fica reverberando em nossa audição, ela começa também a ter uma proporção de que eu acho que ele sabe, eu acho que ela sabe, eu acho que vai descobrir, e aí então as pessoas acabam se isolando. O isolamento, portanto, não é uma ação de prevenção, de segurança. Isolamento é sinônimo de fragilidade. Quando uma pessoa se isola e ela não se abre para relacionamentos, é porque ela vive numa situação fragilizada. E fragilizada emocionalmente, ela tende então a se proteger, e se proteger se isolando das pessoas. Só que ao se proteger isolando das pessoas, ela acaba adoecendo. Eu sou de um tempo em que a minha mãe falava assim, sempre quando solteiro eu morei em casa, e ela falava assim, abram as janelas da casa para poder arejar a casa. Abram as janelas. Hoje eu moro em casa, e aí um prazer é poder abrir a janela. Porque por vezes em um imóvel você não pode muito abrir a janela, numa cidade como o Rio de Janeiro, cidades como São Paulo, cidades grandes, porque quando você abre a sua janela, você está de frente da janela do outro. E aí fecha a janela e fecha a cortina, e você não tem muita liberdade. Mas abra a janela para poder então entrar a claridade, para poder arejar o ambiente. Quando nós não nos abrimos para os relacionamentos, nós conservamos e nós criamos um ambiente que adoece. Eu não estou falando de temperamento. Eu não estou falando de introversão, de alguém que é mais introvertido, ou de alguém que é mais expansivo, que você que é introvertido, você tem que ser expansivo. Eu não estou falando disso porque cada um tem uma maneira de ser. O que eu estou colocando é o isolamento como marca da sociedade, que tem feito com que tantas pessoas
vivam uma vida sem muito brilho, sem muita beleza. Eu ouvia um professor PhD falando sobre a relação com o outro, e ele disse algo, eu creio que eu falei isso hoje pela manhã, ele disse algo muito interessante. Ele falou o seguinte: liberdade só se tem em comunidade. Eu falei hoje pela manhã. Liberdade só se tem em comunidade. Quando nós nos fechamos para a comunidade, nós perdemos a nossa liberdade. Observem bem, mais uma vez no contexto de uma cidade grande e violenta, as pessoas se fecham, as casas estão cada vez mais trancadas e cercadas, o que é sinônimo de falta de liberdade. Liberdade nós alcançamos na medida em que nós nos aventuramos a nos relacionarmos com o outro. Nós somos seres relacionais. Deus nos criou à semelhança dele e, portanto, nós somos seres relacionais. Porque Deus, quando criou o homem, disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos, primeira pessoa do plural. Deus é relacional. Quando nós abrimos a Bíblia, em especial no Novo Testamento, em especial ainda nos 4 evangelhos, nós encontramos a narrativa do Deus encarnado, Filho de Deus, o Senhor Jesus, que teve uma vida pautada em relacionamentos. Jesus foi um homem relacional. Jesus se relacionava com as pessoas, com todas as pessoas. Com todas as pessoas. Ele dava atenção para as crianças que vinham, se aproximavam, e na irreverência das crianças, em que elas, à época, e até há tempos atrás, criança não aparecia na foto, não aparecia na conjuntura. Criança sai da sala, que isso é conversa de adulto. Criança agora, e aí Jesus fala: deixai vir as minhas crianças, as criancinhas, porque de tais é o reino dos céus. Jesus se relacionou com o leproso, quando os leprosos estavam sentenciados a viverem uma vida sem qualquer tipo de relacionamento. Jesus foi ao encontro de um homem que vivia isolado, lá do outro lado do lago da Galileia, para poder buscar relacionamento com ele. Eu estou falando do endemoniado de Gadara. O endemoniado de Gadara, ele teve uma parte da vida dele, uma boa parte, penso, sem relacionamentos, porque nem a família o aguentava. Muitas pessoas que vivem nas ruas da cidade hoje, vivem porque foram tiradas de casa, porque a família não aguentou dar conta delas, por conta, por vezes, quem sabe, de um problema de vício de álcool, em geral de álcool, ou outra dificuldade qualquer. A família, então, não encontrou condições de poder se relacionar, e daí temos tantas pessoas morando nas ruas da cidade. Jesus foi ao encontro do endemoniado. Quando Jesus se aproximou dele, não ele, mas aquele que nele estava, ou seja, no endemoniado, disse para Jesus: por que vieste aqui me perturbar? Então o inimigo, a estratégia dele é isolar a mim e a você. Deus é relacional, mas o diabo é individualista, egoísta, tá? Ele, na verdade, tem por estratégia isolar pessoas. Porque na medida em que ele isola pessoas, ele consegue exercer o melhor domínio sobre todas as pessoas. Unidos nós sempre somos mais fortes. Juntos nós sempre somos mais fortes. Mas quando nós nos fragmentamos, quando nos colocamos nesta posição contra aquela, e aí nós polarizamos, nós perdemos a nossa força. Observem, abro aqui um parênteses, no que acontece no mundo todo, mas que tem acontecido no Brasil, da polarização. E como que nós, por vezes,
ficamos enquanto massa de manobra. Quando assumimos uma posição, e não que nós não tenhamos, devemos ter, mas não ao ponto de podermos fracionar. Mas quando assumimos uma posição, seja política, qualquer outra, mas vamos colocar aqui em especial a questão política, nós estamos perdendo, enquanto povo brasileiro, a nossa força. Nós estamos perdendo a nossa força. E nós achamos que há vantagem nisso, quando que na verdade só há desvantagem. Só existem desvantagens. Polarizados para lá, para lá, para lá, só tem desvantagens. Então, o inimigo, ele é aquele que tem maior interesse em poder isolar as pessoas. Já no Velho Testamento, quando o povo saiu do Egito para ir à Terra Prometida, ele tendia a poder atacar aquelas pessoas que ficavam para trás isoladas. Os amalequitas tinham por estratégia atacar as pessoas que ficavam isoladas. Você não pode ficar sozinho. Você não pode ficar sozinho. Você não deve caminhar sozinho. Você tem coisas a poder conferir, a dar nos relacionamentos, a acrescentar nos relacionamentos, no ambiente social, seja na sua casa, seja na igreja, no local onde você mora, na cidade onde nós moramos. Nós precisamos de ter relacionamentos, bons relacionamentos, bons relacionamentos. A minha mãe, e vocês me veem falar muito da minha mãe, né? É saudosa, está na eternidade, ela marcou muito a minha vida. Ela falava assim: você deve conversar com todas as pessoas, mas tome cuidado com quem que você se relaciona. Tome muito cuidado com quem você se relaciona. Então, cumprimentar as pessoas, estar com as pessoas, tranquilo, jovens, adolescentes, tudo bem. Mas com quem que anda? Aí é diferente. Para que você possa ter, então, ao seu lado, pessoas que possam te ajudar, que possam contribuir com você e você com elas também. Eu fui pesquisar essa questão da origem do Dia do Amigo. Você sabe como é que surgiu o Dia do Amigo? O Dia do Amigo surgiu no dia 20 de julho de 1969. Neste ano eu tinha 8 anos de idade. O que aconteceu em 20 de julho de 1969? Quem sabe? 20 de julho de 1969 foi quando, a Apolo 11, ela foi a primeira missão levada à Lua. E quando o astronauta Armstrong, ele pisa na Lua e ele fala: um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade. Chamado Henrique Ernesto Febrano, frente àquele momento que dominou a mídia, eu me recordo que ficávamos à frente da televisão para poder ver aquela cena. Ele, tomado por aquele instante, ele começa a escrever cartas para as pessoas, porque ele tem como pensamento o seguinte: os países, eles devem se unir, as pessoas devem se unir numa cooperação entre as nações. Então ele começa a espalhar cartas buscando que os homens pudessem interagir, porque o avanço de poder levar o homem à Lua significava então esta necessidade de uma unidade ou de uma união entre os homens. Aí anos depois, é instituído, portanto, em 20 de julho, o Dia do Amigo. No entanto, ainda hoje nós precisamos, e talvez mais do que em 69, de podermos ter esse compartilhamento. Talvez até seria interessante escrever cartas, ao invés de passar e-mail, passar uma mensagem, escrever uma cartinha. Pensa nisso. Pensa em colocar um bilhete para o seu vizinho. Pensa em colocar um bilhete para alguém. Pensa em sair de casa, colocar, mas não deixa, se é para casa, não põe bilhete para acusar, não. Põe um bilhete para poder, incentivar, para poder colocar a pessoa para cima. Então, é muito bom nós termos amigos, mas há amigos e amigos. Eu quero aqui falar então de alguns tipos de amigos.
O amigo da onça. O amigo da onça é aquele que está ao seu lado, mas ele espera uma oportunidade para te dar uma volta. Tem amigos da onça. Fica ligado. Amigos de ocasião. Amigos de ocasião são aqueles que só aparecem no momento de festa. Só aparecem quando você, por exemplo, está bem. Você foi promovido. Você está bem. Amigo cara de pau. É aquele amigo que mesmo devendo te pede dinheiro emprestado. Ele nem pagou o que ele tinha pedido, mas ele vai na cara de pau e pede dinheiro emprestado. O amigo migué. É aquele que você convida para ir no restaurante, para ir no hamburgueria, e quando é aquele tipo que se magoou à toa, é o melindroso, magoou, falou alguma coisa, magoou, fez uma brincadeira, magoou. O amigo guru é aquele que gosta de dar conselhos, é o sabe tudo, ele tem conhecimento de tudo. E poderia aqui então elencar outros modelos de amigos, mas eu quero enfatizar amigo de verdade. Amigo de verdade. O amigo com quem você pode desabafar, com quem você pode compartilhar e ter a tranquilidade que em compartilhando, ele não vai falar para a torcida do Flamengo, nem para a torcida do Fluminense, do Botafogo, do Vasco, nem mesmo para a torcida do Ibis, que é o pior time de futebol do mundo, tá? Ou seja, ele vai escutar o que você está compartilhando e vai tentar ajudar. Uma ressalva aqui é quando isto que ele fala, você percebe que coloca a vida dele em risco. Aí você precisa então, de certa maneira, com sabedoria, romper um pouco isso. Porque se esta pessoa, por exemplo, está numa fala, em que esta fala pode sinalizar, ou está sinalizando que ela poderá vir a tentar contra a própria vida, então aí é alguma coisa que você deve estar atento. O fato então é que nós precisamos de amigos. A Bíblia, ela nos relata muitas histórias de amigos, apresentando-nos algumas características de um amigo de verdade. Por exemplo, amigo de verdade é aquele que é empático e solidário. Amigo de verdade é empático e solidário. Eu quero usar um exemplo que é o exemplo de amigos que não foram de verdade, porque não foram empáticos e nem foram solidários. Eu quero falar dos amigos de Jó. Nós conhecemos a história de Jó, como que Jó tinha uma história de vida muito confortável e boa, e como que o inimigo começa a agir sobre a vida de Jó com permissão de Deus. Quem esteve hoje pela manhã, na mensagem Nós Precisamos Orar, sabe qual foi o primeiro ponto da mensagem, que tem então a ver com esta questão, que é a presença do maligno. O maligno existe, o diabo existe, ele é uma força de oposição a Deus, mas não é uma força de oposição que possa barrar o poder de Deus, é uma força contrária, mas infinitamente melhor a força de Deus que está em mim e em você, amém? Então, estes amigos, vendo e tomando conhecimento do sofrimento de Jó, vieram ao encontro dele. No primeiro momento agiram como os amigos devem agir, empáticos e solidários. Eles ficaram ao lado de Jó sem falar nada. Amigo que é amigo, às vezes fica ao lado sem falar nada. Quando você está, por exemplo, como foi no caso desta quinta-feira, que estávamos eu, pastor Zé, irmão, seminarista Daniel e muitos outros irmãos, lá no velório do Cláudio Gouveia. Em alguns momentos ali, a gente precisa estar ao lado. É estar ao lado.
nos colocar ao lado, para que possamos cumprir os mandamentos mútuos, e um dos mandamentos mútuos que é levar a carga uns dos outros. Os amigos de Jó ficaram assim durante um tempo. Sabe por quê? Ficar calado não é fácil não, gente. Pessoas agitadas e nervosas falam demais. Falam demais. Eu não sei com quem... Bom, não vou falar com quem. Mas pessoas têm a tendência, por vezes, de poder... Tá? E pode pensar que é uma boa comunicação, mas não é uma boa dose de ansiedade que ali está e que... Não é fácil ficar em silêncio. Porque o silêncio, ele grita. O silêncio, ele tem uma comunicação muito forte. E por ser, por vezes, tão forte, nós temos que abafar essa comunicação com barulho. Gente, já observaram que por vezes você vai na praia para poder ter um momento tranquilo, aquela onda do mar, aparece um abençoado com aquela caixa de som. Já aconteceu isso com vocês? Não dá para entender, pastor. O cara levar uma caixa de som daquela potência para poder colocar na praia de uma música que você não gosta. Se ele gosta, põe fone de ouvido e aumenta o volume todo para ele. O fato é que tem que ter barulho para poder abafar algo que por vezes está muito forte dentro destas pessoas, por vezes dentro de nós. Os amigos de Jó, portanto, eles não conservaram o silêncio mais do que uma semana aproximadamente, e começaram a falar, e começaram a apontar, e começaram a gesticular. Amigo que é amigo, é solidário e é empático. Não é aquele que fica com o dedo em riste, você fez isso, você fez aquilo. Mesmo que a pessoa tenha feito, mesmo que ela esteja passando por algo, não é o caso de Jó, não foi o caso de Jó, mas mesmo que assim fosse, ela estivesse passando por algo, consequência de uma atitude errada, ela está sofrendo a consequência da atitude errada, e não é hora de poder lembrá-la da atitude errada, porque ela já está sofrendo pela atitude errada. Um exemplo claro disso nós temos na parábola do filho pródigo. O filho pródigo comeu o pão que o porco rotou. E ele então vem para casa com o discurso preparado para o pai. Precisava, de certo modo. Mas o pai da parábola, que representa o nosso pai, quando ele começa a falar, ele fala: vamos fazer uma festa. Então Deus nunca vai lançar em rosto. Deus nunca vai te acusar. O Espírito Santo sinaliza, mas não acusa, não culpa. Um problema seríssimo na nossa vivência cristã é porque a vivência cristã, por vezes, está muito fundamentada na culpa. Não é? E a gente acha que dar brilho na culpa é uma forma de poder trazer uma pessoa à compreensão do erro e trazer a pessoa para que ela possa estar numa comunhão com Deus. Não é verdade. Os amigos de Jó, eles não foram empáticos e eles não foram solidários. Nas relações que temos de amizade, nós precisamos cultivar a empatia. A empatia é uma capacidade de poder ouvir. É um exercício de poder não trazer o sofrimento do outro para você. Nunca poder falar frente ao que alguma pessoa está passando, falar para ela o seguinte: eu sei o que você está passando porque eu passei por isso. Não é verdade. Porque por mais semelhante que tenha sido a situação, a sua vivência foi uma vivência e a vivência desta pessoa é outra vivência. Ninguém tem a mesma vivência. Então a empatia é de você, sabe, poder estar ali, ter essa capacidade de poder sentir e de poder nesse sentir a pessoa sentir também que você está dividindo com ela, que você está ali aliviando o fardo dela. Ser solidário é o aspecto de poder estar ao lado para poder ajudar.
Por vezes, frente a uma enfermidade, nós não temos a capacidade de poder curar aquela enfermidade, mas podemos cuidar da ferida do enfermo. Podemos não curar, mas a gente pode lavar a ferida. A gente pode ser um instrumento de Deus para higienizar, para aquela ferida não inflamar. Quantas pessoas há anos atrás, na época dos leprosários, agiam desta maneira? Amigo de verdade, portanto, tomando como contra-exemplo os amigos de Jó, são amigos leais, são amigos empáticos e solidários. Amigo de verdade age com lealdade. Amigo não pode ser, como se diz no popular, traíra. Aquele que na frente é uma coisa, depois é outra coisa. Ele tem que ser leal. E aí eu quero usar como exemplo a amizade entre Davi e Jonatas. Davi e Jonatas, filho de Saul. Davi é aquele rapazinho, filho de Jessé, que vai levar a marmita para os irmãos que estavam na batalha, e que ouve lá Golias vociferando, desafiando, blasfemando o nome de Deus. E Davi fala: quem é esse incircunciso? E Davi se levanta e fala: não pode ser assim. E ele, sem olhar para a estatura do gigante, ou melhor, olhando, mas não se impressionando com ela, ele se levanta para lutar com ele. Gigantes existem para serem vencidos. Quanto maior for o gigante, maior a possibilidade dele cair, maior a possibilidade dele vir ao chão. Gigantes existem para que possam ser vencidos pelo poder de Deus em cada um de nós, pelo poder de Deus que age em nós. Davi é este então que ali se apresenta para poder lutar contra o gigante. A história você sabe, ele vai e derruba o gigante com uma das pedrinhas da sua funda. Davi era um músico. Davi ele é chamado para poder tocar harpa, para acalmar o espírito maligno que havia em Saul. Só que o espírito maligno em Saul era tão maligno que agora Saul começa a ter inveja de Davi. E diz o texto que quando Davi tocava a harpa, o que Saul fez? Pegou uma lança e para poder atingir Davi. Você por vezes está querendo ajudar uma pessoa e ela está atirando uma lança para te prejudicar. Por isso que nós precisamos pedir a Deus o Espírito, e o pastor Rodrigo Goulart falava muito isso aqui, de discernimento. Discernimento. Porque por vezes você está com toda boa fé em relação a uma pessoa, mas ela está querendo atirar, está atirando flechas para poder te prejudicar. Discernimento. Toma cuidado com isso. Ou melhor, peça a Deus essa capacidade. Tome cuidado com essas alianças que são feitas. Vocês jovens, adolescentes, em quantas ocasiões o cara é envolvido numa tramóia em que ele não tem nada a ver com isso, mas ele é envolvido ali por uma mente maligna. A primeira vez que eu e Simone fomos para os Estados Unidos, quando nós voltamos, estávamos encantados. E todo mundo que faz uma primeira viagem fica encantado. Então é fácil perceber que o cara, tipo assim, é da roça, que o cara é fácil perceber. E alguém percebeu isso no avião em que nós estávamos e falou assim para mim: quando chegar lá no Rio, eu passei a minha cota de peso. Eu posso colocar alguma coisa na sua mala para o senhor passar para mim? Eu estava com cara de gente de roça e agi como gente de roça. Pode, sem problema. Quando o avião pousou no Galeão, eu posso ter cara de gente de roça, mas o Espírito Santo que está em mim, ele ajuda roceiro e todo mundo. Eu falei assim: o que é esse negócio, esse cara pedir para aliviar a bagagem? Esse negócio está esquisito. Aí eu falei para esse negócio está esquisito. Aí na hora que nós saltamos, a gente
dei uma fugida para lá, assim, vão desviar desse cara, porque eu não quero que ele me encontre. Vocês sabem de histórias de pessoas que vão ir na alfândega, a mala está com droga. Ah lá o pastor aí, o traficante. Entende? Então nós precisamos ficar atentos. Você tem que saber com quem que você está andando. Está muito próximo, muito amiguinho. Observe, né? Não estou falando isso para a gente poder, a ideia é de poder aproximar. Mas nós temos que ficar ligados com isso. Porque existem muitos da ordem do oportunismo, né? Não, gente? Conversava hoje, nós almoçamos aqui na igreja, uma comida muito gostosa. E ali, então, falava sobre uma menina de 8 anos. Pais, fiquem ligados com isso. E ela na internet, lá numa sala de bate-papo. E quem estava conversando com ela era um homem. E o pai percebe isso e pega o celular e começa a alimentar a conversa com esse cara, mas aí o cara percebe que já não é mais a menina e pula fora. É por isso que eu estou falando. Um outro texto bíblico que eu gosto é ser de simples como a pomba e prudente como a serpente. A gente não pode ser bobo. Mas o fato é, fechando parênteses, voltando aqui, que o amigo tem que ser, um amigo de verdade, ele é leal. Aí então, Saul querendo matar Davi, Davi tem que fugir. Jonatas era filho de Saul. E o que Jonatas fala para Davi? Olha, você fique atento, mas eu vou te avisar. Quando meu pai aqui planejar alguma coisa para poder te matar, eu vou te avisar. E tem um que fala, como é que você vai me avisar? Naquela época não tinha internet, o que tinha era a comunicação pela flecha. E Jonatas falou, eu vou lançar a flecha. E se ela cair em determinada posição, você vai saber que ele quer te matar ou que você está aliviado. Se você estiver aliviado, pode vir. Se cair naquela posição, quer te matar, sai fora. Então Jonatas viu que Saul queria matar Davi, e ele então mantém-se leal na amizade com Davi e avisa Davi. Isso não é pouca coisa, porque a lealdade de Jonatas com Davi está indo de encontro à relação dele com o pai, e de encontro a este pai que era o rei, que mesmo sendo pai, mas como rei poderia mandar matá-lo, poderia mandar matar o próprio filho. Amigo de verdade age com lealdade, não é traíra. Amigo de verdade tem um amor incondicional. Incondicional. Nós precisamos tomar um certo cuidado para não idealizarmos as relações. Idealizar o casamento, idealizar o namoro, idealizar a vida. Não existem pessoas ideais, não há ninguém perfeito, não há ninguém que é certinho em tudo. Então temos que tomar um certo cuidado na idealização. Por vezes se perde uma boa amizade por conta dessa idealização, porque aquele que você achava então e tomava como um verdadeiro amigo ou amigo, e era, ele deu uma tropeçada, e as pessoas podem tropeçar, e você riscou ele da lista, ou ele te riscou da lista. Algumas ocasiões eu já ouvi pessoas falando, não fala mais comigo, pastor. Passa na rua e atravessa, não fala mais comigo, riscou da lista, né? Outras vão falar o seguinte, comigo é assim, uma vez só, fez uma vez, acabou. Toma cuidado, porque com você é assim, uma vez acabou. O fato é então que nas relações, ao tempo em que nós precisamos buscar e cultivar bons relacionamentos, nós temos que entender que nós não somos ideais e que por vezes nós podemos machucar pessoas e podemos ser machucados por pessoas. Seu amigo pode te machucar, pode dar uma bola fora, pode falar, e você pode fazer isso com ele. Ele pode não lhe atender no momento em que você mais precisa, ele pode não lhe ajudar no momento em que você mais precisa. Porque o seu amigo não é perfeito, porque você não é perfeito, e também você não tem que se culpar por poder
achar que tem que dar conta de tudo. Mas o amigo de verdade, que eu quero falar para vocês, que você já deve saber quem é, ele te ama de verdade. Ele nunca te decepciona. Ele nunca vai te decepcionar. Ele nunca te deixa. Ele nunca vai te deixar. Ele nunca te abandona. Ele nunca te abandonará. O amigo de verdade é o Senhor Jesus Cristo. É aquele que nos acompanha em todos os momentos. É aquele que nos tem guardado no coração. E a poesia diz: amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. Porque boa parte do coração, se eu não estou errado, e se o poema não está errado, está do lado esquerdo. E Deus nos guarda no coração. Um amigo de verdade ama incondicionalmente. E eu gostaria que você soubesse, que você relembrasse, que você trouxesse isso à sua memória, que Jesus é este amigo de verdade. A Bíblia fala, no texto de Tiago, e fala também em Isaías, e fala também em Crônicas, que Abraão foi amigo de Deus. Eu fiquei pensando nesse nível de amizade, como é que é ser amigo de Deus, gente? Mencionar. Amigo de Deus porque Abraão decidiu caminhar com ele. Amigo de Deus porque Abraão decidiu confiar nele. Amigo de Deus porque por mais absurdo que fosse o que Deus tinha falado a ele como promessa, diz o texto de Paulo aos Romanos, que Abraão, ele creu contra a esperança, porque ele estava bem convicto de quem tinha feito a promessa. Um amigo de verdade cumpre a promessa. E já cumpriu quando enviou Jesus Cristo ao mundo. Jesus Cristo veio ao mundo por uma pessoa como você. Por uma pessoa como você. Daí que quando você se desqualifica, se menospreza, você está também, de certo modo, desqualificando e desprezando o sacrifício de Deus por você. Porque Jesus veio ao mundo por uma pessoa como você. E se você fosse como uma cadeira, Jesus não teria morrido no mundo. Ele morreu por uma pessoa como você. Então, quando a gente entra naquela posição de patinho feio, de nos acharmos tão desajeitados, e nos desqualificamos, né, e nos comparamos em detrimento do que nós somos, nós estamos deixando de ver o grande amor de Deus. Mas também quando nós nos colocamos naquela posição de máximo, nós também estamos invalidando, porque quem quer ser o máximo está escondendo que na verdade o que ele sente é que ele não vale nada. Um amigo de verdade é aquele que está conosco em todos os momentos. O Senhor Jesus, quando no final do ministério disse para os discípulos: ide por todo mundo pregar o evangelho a todas as nações, fazendo discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele disse, e isso aparece como que no meu ponto de vista, até meio fora de contexto, mas não é. Ele fala: eu te dou uma missão, você tem uma missão, mas você conte com a minha companhia. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Amigo de verdade é aquele que nós guardamos no peito, que nós guardamos no coração. Deus enviou Jesus ao mundo por amor a uma pessoa como eu e como você, para andar conosco. E a maneira que nós temos para poder caminhar com Deus é nós abrirmos o nosso coração para Ele. E nós falarmos: Senhor, anda comigo. Anda comigo, eu abro meu coração. Eu quero andar contigo, eu preciso da tua companhia. Eu preciso da tua ajuda. Eu preciso do teu renovo. O autor de Isaías fala: quando passares pelos rios não te submergirão, quando passares pelo fogo não arderá em ti, porque eu estou contigo. O Senhor Jesus Cristo disse: eu vou deixar um consolador, que é o Espírito Santo.
E se você abre o coração para o Senhor Jesus, Ele vem, faz morada dentro de você. Você nunca mais vai ficar sozinho. Você nunca mais vai ficar sozinho. Jesus com você estará em todos os momentos. Quem sabe o que você mais precisa hoje é dessa companhia espiritual. É dessa presença espiritual na sua vida. Quem sabe você tem vivido uma vida de muito isolamento, você está muito sozinho, você está muito na síndrome do patinho feio. Está muito... Então nesta noite eu coloco perante você alguém que está plenamente aberto para caminhar contigo. Alguém que conhece você, que conhece o seu coração, que conhece a sua história. Alguém que vai te escutar, até você não ter mais nada para falar. Alguém que vai te renovar. Alguém que vai te sustentar. Alguém que vai te livrar dos ataques do inimigo. Ele pode estar se levantando o inimigo contra você. E Deus é aquele que está pronto para te defender. Você pode ter muitos amigos. É bom ter amigos. E talvez seja essa a sua condição, uma pessoa bem relacionada. Mas não há amigo, por melhor que seja esse amigo, que possa corresponder este nível de amizade que nós podemos usufruir em Jesus Cristo. O homem pode ter muitos amigos, mas há um amigo mais chegado que o irmão. O Senhor Jesus disse: ninguém tem maior amor do que este, do que dar a sua própria vida pelos seus amigos. Jesus é o nosso grande amigo. É aquele que nos ajuda na caminhada. E nesta noite, eu quero te colocar à frente a esta possibilidade de você constituir esta amizade com Jesus, de você construir esta relação com Jesus, de você poder nesta noite dizer: Senhor Jesus, eu quero que o Senhor ande comigo. Eu quero o Senhor comigo no meu coração. Eu preciso da tua ajuda. Eu preciso do teu renovo. Eu preciso da tua proteção. Eu preciso da tua salvação. Você quer Jesus como amigo? Você tem Jesus como amigo? Você quer recebê-lo como amigo agora? Você quer sair daqui hoje com esta amizade constituída e selada? Você quer renovar este laço de amizade com o Senhor Jesus? Feche seus olhos. Feche seus olhos. Se você quer constituir este laço íntimo de amizade, próximo de amizade, numa lealdade, um amor inexplicável, diga aí agora, no íntimo do seu coração, porque este amigo que é Jesus escuta o que você fala no coração. Diga aí agora: Senhor Jesus, eu quero andar contigo. Eu quero desfrutar da amizade contigo. Eu preciso da tua companhia. Eu abro meu coração para que o Senhor venha e entre, faça morada. Eu entrego a minha vida a ti. Quantos aqui, sinceramente, honestamente, fizeram esta oração? Levante a mão onde você está. Deus te abençoe. Pode levantar bem alto. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Todos vocês que estão levantando a mão, estão assim, dando testemunho de uma declaração de fé e de uma entrega.
Alguém mais nesta noite que quer entregar a vida ao Senhor Jesus? Levante a mão bem alto onde está. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Deus abençoe. Tem mais alguém? Deus abençoe. Deus abençoe. Tem mais alguém? Deus te abençoe. Deus te abençoe. A amizade é coisa que vez por outra nós temos que revisitar. Amigo que fica muito distante, amizade muito distante, e não é distância física, mas distância emocional, ela se dissolve com o tempo. No mundo em que nós vivemos, com tantas coisas que vão agitando a gente, por vezes nós vamos perdendo esse nível de amizade com o Senhor Jesus pelo caminho. Talvez tenhamos algumas pessoas aqui que no passado desfrutaram de uma profunda amizade com Deus, mas que hoje esta amizade precisa ser revisitada. Eu estou falando para aqueles que precisam voltar àquela alegria do primeiro amor, aquela disposição de caminhar com Cristo, aquela confiança no Senhor Jesus, aqueles que por entretenimento, por qualquer tipo de desvio se afastaram, mas que precisam voltar e que querem voltar. Se você quer renovar a tua amizade com Jesus hoje, se este é o seu caso, se você está distante e quer renovar a amizade com Jesus hoje, ore comigo aí. Senhor Jesus, eu quero renovar a minha amizade contigo. Eu quero dizer que não tem como viver sem o Senhor. E eu quero dizer que eu quero restaurar este laço contigo. Recebe, Senhor, a minha vida mais uma vez. Eu quero renovar a minha disposição de caminhada contigo. Alguém que orou assim desta maneira, alguém que estava distante e quer voltar na reconciliação com o Senhor Jesus, levante a mão onde você está. Tem alguém? Eu quero voltar com o Senhor Jesus. Alguém nesta condição? E quando eu falo afastado, não é que estava afastado fisicamente. Você pode até estar aqui, mas não estava emocionalmente, espiritualmente ligado. Mas você quer consagrar a sua vida ao Senhor, quer voltar a se aproximar mais de Deus. Alguém nessa condição, levante a mão. Eu quero orar por você.